mostrar quem protege a minha terra. Parasquiué, podcast para a vida. Salve, salve! Estamos começando mais um TP Podcast. Estou aqui com o Flávio Feu. Tudo bem, Flávio? Oi, Naine. Oi, Raquel. Oi, a Raquel Cubel. Ela inaugura a nossa rodada de conversas do mês de fevereiro, que também já vai levando para o final da nossa participação nesse grande evento que tem trazido para todos nós muitas informações sobre os povos indígenas, sobre as artes do corpo, sobre protagonismo. E a Raquel vem conversar com a gente hoje sobre essa trajetória de multiartista que ela tem. A Raquel tem um trabalho de travessias, né? Ela faz um cruzamento por muitos Brasis e a gente quer saber dela um pouquinho de tudo que ela pode trazer para a gente hoje, né? Então, eu começo aqui agradecendo sua presença, Raquel, a tua disponibilidade de conversar com a gente. E, como palavras iniciais, eu gostaria que você se apresentasse. Quem é Raquel? Olá a todas, todos, todes, né, que vão poder escutar esse podcast, né? Esse é o segundo podcast sobre arte que eu venho participando, apresentando aí. Estou muito feliz, né, por esse convite, né, apesar das dificuldades, mas também feliz que existem as ferramentas que facilitam a nossa comunicação também, né? A gente vem caminhando aí com perdas também, falando, né, nos nossos parentes, né? Também aproveito para lembrar também nesse episódio, né, desse primeiro, o nosso parente Kedassari, né, que encantou, que faz parte de uma família, né, tariana, né, do terceiro clã, que para mim tem uma grande tem um lugar especial na minha história também, porque é onde eu me reconheço como uma artista, né, sendo indígena, sendo uma pessoa indígena, né? Então, também deixo a minha solidariedade, meu abraço aos queridos Anderson, a Sandra Nanaína, a Rosa, né, e a Caissara, né, que são irmãos, né, filhos, né, do Kedassari, né, que continuam, né, performando, sendo, né, continuando, né, sendo essa ancestralidade. E obrigada, né, Naine, né, Flávio também, por estar aqui com vocês hoje. Legal, Raquel. Obrigado, Naine. A gente estava pensando em te perguntar também sobre esse teu percurso, até geográfico, né? Porque você vem do Amazonas e de repente você está no Rio Grande do Sul e aí você já está um tempo aí. Eu acho que você ainda mora em Porto Alegre, né? Isso. E acho que o pessoal ia gostar de saber dessa tua jornada, dessa história por trás aí, dessa viagem geográfica por esses Brasis, como disse a Naine antes. Pois eu sou a Raquel, né? Falaram para me apresentar que a Raquel é bem difícil, né? Eu gosto até que nos lugares que eu chego, né? Vou dizer, eu sou a Raquel, né? E aí eu sou a minha história e sou o meu pertencimento, principalmente, né? Que eu vejo que me coloca nesse lugar que eu vejo que eu ocupo no mundo de maneira muito mais leve, até de maneira muito mais firme também, leve, mas ao mesmo tempo firme, né? De pisar, né? Nesse Brasil por em vários sentidos também, né? Eu sou uma mulher indígena, né? E eu gosto sempre de falar do meu pertencimento Cubeu, né? Que é o nome da etnia que eu levo. E eu demorei até, assim, para ter noção, né, disso, até demorei, já depois de adulta, né, praticamente no final já da minha adolescência que eu fui entender, né, como jovem adulta, fui compreender que eu respondo, né, por mim daquele passo em diante, né, que não seria a minha mãe, né, que a minha mãe é uma mulher indígena também, filha de uma mulher tucano e um homem da etnia Cubeu, né, então por isso que a gente leva a parte
da etnia patrilinear, que a gente leva o cubeu, né? Mas também um papel importante, né? Eu sempre gosto de falar o quanto é importante para mim o papel das mulheres indígenas, né, nas nossas famílias, né? Porque foi assim que eu aprendi também desde pequena das nossas tarefas, né? De como que a gente se coloca muitas vezes até mesmo brava, né? Na lida das coisas, né? Acho que a Naine entende como que é ser isso. Também minha mãe eu sempre vi com essa posição brava, né? Mas por que a gente tem que estar sempre lidando com isso, né? No ser, né? Minha mãe é uma mulher que foi, pela sociedade, a gente veria como um papel de uma opressão muito grande que não teria voz, né, nessa sociedade, e a partir da minha geração a gente vê que a partir do esforço, né, dessas pessoas, das mulheres, principalmente, eu consigo também me colocar e ter uma voz, né, nessa sociedade, e de uma voz que tem pessoas que param para escutar, né? Então, que bom que existe isso também, né? Também uma posição que eu tenho como educadora também formada, mas não só isso, né? Porque a maioria dos nossos educadores, né, que a gente sabe, não tem esse reconhecimento do diploma, da universidade, mas é onde que os nossos povos, né, resistem, principalmente, né? Então, eu sou neta, né? Então, o meu avô, Antônio, que conduzia até principalmente os rituais, né? Daí que hoje, nesse transpassar da minha arte, né? Se perpassar a minha arte, eu vejo que eu consigo incluir isso também, né? Como ser artista, né? Das pinturas, dos trançados, né? Das palhas, do canto, né? Do dançar também, né? Então eu vejo que para mim é algo cíclico e ao mesmo tempo dinâmico, né? Ao mesmo tempo que eu estou trabalhando, que eu sou professora também na rede municipal aqui de Porto Alegre, né? Ao mesmo tempo que eu ensino, ao mesmo tempo eu faço esse movimento também, né? De encontros com outras pessoas, com outras etnias, com outras culturas, né? Tanto que aqui em Porto Alegre, né? Eu moro com meu companheiro em um quilombo que é urbano, e a gente faz esse ressignificar a cidade também, ressignificar os contextos urbanos. A cidade de Porto Alegre, que a mídia vem de uma outra imagem, e que a gente, como pessoas que moram nessa cidade, a gente coloca a nossa luta também, o nosso direito de existir, né, enquanto personagens e seres, né, também em ação na cidade de Porto Alegre, né, das histórias das aldeias, dos quilombos, né, num lugar de não sermos passivos, né, mas sujeitos de ação. Ah, muito legal. Eu quero emendar uma outra questão aqui, que tem a ver, eu acho que me parece que tem a ver com esse teu percurso, né? Então, com o fato de você estar em Porto Alegre e residindo aí, que é essa tua relação com a universidade, né? Com a URGS, e o fato também de você ter concluído recentemente a tua dissertação, a defesa, teu mestrado. E eu acho que seria interessante também você contar para a gente o teu problema de pesquisa, como é que foi chegar no teu problema de pesquisa, esse percurso que é um outro mundo também, né? O mundo da universidade, que eu já vi falas tuas que você faz essa diferença, que é uma diferença importante, o lado de dentro e o lado de fora da universidade, né? De você ser o objeto e você ser o pesquisador, quer dizer, essas relações aí mudam muito, e você viu isso e trabalhou com isso, mas eu acho que a gente não sabe exatamente como foi, e seria legal você contar para a gente. Eu acho que isso faz parte, né? Eu fiz o mestrado, né, aqui no Rio Grande do Sul, né? Por isso também eu tive essa minha vinda, né? Essa mudança de Manaus para Porto Alegre, para ter outras perspectivas, né? Porque dependendo da universidade, tem campus, tem linhas de pesquisa que não tem em outras, né? No Amazonas, nós temos vários estudos voltados, né, para os estudos da Amazônia, estudos, né, sobre as etnias, né? Então, há vários desdobramentos aí. Então, eu queria, né, como indígena, pensar também no início, quando eu fui fazer a seleção,
pensar a partir do currículo, né, das escolas e da educação indígena, né? Como aqui tem a Faculdade de Educação com bastante linhas, né, de pesquisa, tem pelo menos 8 linhas de pesquisa, eu vim, né, sem muita coisa garantida, nada garantido, na verdade, tanto que eu tive que fazer 2 vezes, né, a seleção, até que eu fui selecionada, e nisso eu encontrei outras realidades, né, porque na pedagogia mesmo, na prática, nas escolas, recentemente estava começando a implantação da lei da inclusão, né, porque já tinha um tempo que existia a lei, mas as escolas esperam lá até a pressão, né, da justiça para começar a colocar em prática, né? Daí eu comecei a trabalhar nessa área também da inclusão com crianças autistas, né? Então, de repente, eu comecei a mudar um pouco mais o meu foco de pesquisa, né? Então, enquanto indígena, eu comecei a pesquisar mais, só que sob esse olhar do branco, né? Enquanto pesquisa, né? Existem várias teorias, vários autores também, e eu comecei a pesquisar a partir dessa linguagem sócio-histórica. Só que o que eu me deparei quando eu comecei a pesquisar, né? Tanto que eu entrei numa linha que os professores não costumavam trabalhar com a educação indígena ou com pesquisa, né, nessa linha, né? Pesquisavam numa linha geral da educação, né? Porque existem linhas, né? Já tinha outras linhas de humanidades, de cultura, que os professores orientavam, mas tinham mais orientando os indígenas, né? E eu fiz um outro caminho, né? Eu fui como o diferente, né, do grupo, né? E fui me adaptando, né? Só que nisso é muito mais violento para nós, né, enquanto indígenas, do que para o próprio grupo, né? O impacto é primeiro em mim, depois que surge um impacto no grupo, tanto que falava sobre tecnologia, sobre acessibilidade, sobre o sócio-histórico, né, que é um pouco mais a linha do Vygotsky, na educação, e eu percebi que, enquanto indígenas, colocavam muito, até mesmo via artigos, livros, que falavam que povos indígenas eram primitivos, né? Então, eu comecei a questionar isso, né? E tanto nisso, no meu percurso, né? Eu até troquei de orientadora devido a um problema de saúde da orientadora que eu tive antes, e quando eu troquei de orientadora, a minha orientadora me questionou até, mas por que não tem a tua história, né? Não tem a tua interferência na pesquisa, né? Só tinha isso do ter a epistemologia do branco, e não tinha nada sobre, né? Não tinha uma convergência entre a minha história, entre ser cubeu e a pesquisa, né? Até que então eu comecei a pesquisar, né, sobre as histórias, né, de tradição oral do meu povo e como que eu traria essa história para a pesquisa, né? Então surgiu a ideia de contar, né, essa história para uma tecnologia acessível, né, para a tecnologia acessível, e depois isso veio se tornando o meu projeto de pesquisa, né? E eu fui mudando de objeto de pesquisa várias vezes, né? Inclusive eu comecei com a intenção de pesquisar com crianças autistas, né? Inclusive, até na minha banca de qualificação perguntaram se existiam indígenas autistas, né? E daí eu tive que lidar com a ignorância também, né? Da universidade, dos professores que têm um currículo Lattes riquíssimo, mas que na prática, né, enquanto o Brasil, não conhecem a gente, né? Então, é nisso que daí eu começo a trabalhar melhor e começo também a formar, né, a formar opinião e formar, né, também nessas teorias junto com os grupos de pesquisa, né, principalmente com o meu grupo de pesquisa, que é o NEPIE, na URGS, e o MULT, né, que fala sobre a leitura acessível, né? Então, o Kubai, né, o Encantado, né, veio na minha dissertação a partir dessa perspectiva de contar, né, a história do meu povo, falar sobre ancestralidade, falar sobre a minha família, inclusive, eu trago até, inclusive, sobre a minha mãe, ser uma mulher indígena na cidade, e criar seus filhos, né, também, né, então, que eu, na dissertação, se torna isso, né, o Cobaio Encantado, né, com foco na literatura, né, infantil indígena, né, trazendo vários outros autores, né, que contam as suas histórias, mas que, nesse caso especial do Kubai, ele se torna uma leitura, né, que conversa, né, com isso, com a leitura acessível e com as tecnologias acessíveis também.
Eu tenho uma pergunta para te fazer que tem justamente a ver com isso, com todo esse universo que às vezes a gente não consegue explicar, nem traduzir para as pessoas, mas que ele acontece dentro da gente de uma forma muito potente. Então eu te pergunto, Raquel, todo indígena nasce artista? Para mim, todo indígena nasce artista, sim, olha, porque eu vejo pela minha, até por mim mesma, sabe? Eu vejo que desde criança tinha algo da gente, tanto da curiosidade, mas do criar, sabe? Do criar e do perceber a vida de vários ângulos, sabe? Então, desde criança com meus irmãos, a gente gostava de inventar coisas, né? Então, a gente inventava. Hoje na internet a gente vê que tem as bonecas indígenas e tudo, mas eu lembro que para mim as bonecas indígenas eram as bonecas que eu criava, né? Que eu costurava e inclusive colocava as nossas vestimentas tradicionais, né? Então, e até para o meu irmão, que às vezes peguei a época de desfile escolar e tudo, que daí a gente colocava as nossas roupas tradicionais e eu que costurava também, fazia para o meu irmão, e meu irmão ia, colocava cocar e tudo. E desde criança, sabe, eu acho que isso é algo muito natural, né, porque não teve ninguém que disse pra gente que a gente não podia ou que a gente não era, né, ou que a gente não, e graças, né, ainda bem que a gente não teve ninguém que nos podou nesse sentido, né, porque eu acho que no geral, até a sociedade ocidental vai dizer que artista ou que pintor ou qualquer outra função tu tem que ser excelente nisso e que tu vai tem vários critérios para tu ser, né? Então a gente não coloca esses critérios, né? Então acho que é por isso que todo artista, todo indígena é artista, né? Porque a gente está sempre, né, nesse movimento de criação, né, e de vivência também, né? Então, eu acho que isso é muito coletivo também, não é sozinho, né? Não é um processo que acontece sozinho também. Você contando, eu também estou me lembrando da minha infância, provavelmente era desfile de 7 de setembro, né? Isso. A gente também passava por isso, e sem o não, né? Que eu acho que o não faz parte da nossa criação, e isso é o que motiva, penso eu, né? Essa grande diferença dessa educação que a gente chama de indígena. E aí eu pego esse gancho da vida na cidade para te perguntar: você consegue fazer uma diferenciação? A gente tem muitas discussões em torno dos autodeclarados, das pessoas que vivem em contexto urbano, dos aldeados. Como que você vê essa discussão, Raquel? Eu vejo que é uma discussão que eu vi mais tarde também, né? Desde criança, para mim, eu era, e que com a minha família também, sabe? O que diferenciava um pouco quando eu via a partir da minha família essa questão de FUNAI de documento, né? E de uma falta de assistência. Na verdade, acho que a maior briga que nós temos, na verdade, não é entre nós ou entre o que nós consideramos, mas de que forma que nós somos, que nós temos os nossos direitos respeitados, né? A nossa história familiar, a nossa história também enquanto povos indígenas e os nossos territórios, né? Porque eu já cresci em Manaus e a minha família vem de São Gabriel da Cachoeira, que na verdade não é nem São Gabriel, na verdade é Querari e Valpés, né? Minha mãe veio entre Brasil e Colômbia. Então, muito do que eu sei é que era a história que a minha mãe contava, mas que ela gostava de manter entre nós, né? Tanto que a gente não era de ficar falando, né, para os outros na rua ou para os vizinhos, até mesmo na catequese, que a gente fazia catequese também, de falar sobre isso. Mas a minha mãe, através do jeito dela, ela me ensinou muito que até não ser tutelada também, porque ela falava que não, a gente não é indígena de índio, de ninguém, não. Porque a pessoa tinha, ai, minha índia, minha indiazinha, não sei o quê. Eu falei, não, a gente não é de ninguém, não. Coisa que é isso, aí ela ficava brava. Então, não era assim, né? Então eu vejo a questão do declarado da cidade, não, o que me chamou a atenção desde sempre foi a negação dos nossos direitos, porque eu vi os meus parentes virem, né, da terra indígena, né, virem do interior da cidade para cuidar da saúde,
e terem um serviço totalmente negligenciado, né? Eu lembro de uma época que meu tio, que já é falecido, né, já encantou, né, veio para Manaus, bem velhinho já, e depois voltou, né, para a casa dele lá por Querari, lá por volta da São Gabriel da Cachoeira, sabe? Então, sempre o que me chamou a atenção é isso, né? Então, eu falei que o divisor era isso, né? A grande diferença era isso, né? Porque faz parte da minha família. Eu estava vendo de um jeito, quando a nossa família estava vendo bem, entre várias dificuldades ali, mas não faltava alimento, não faltava saúde, sabe? Mas até para se aposentar, minha mãe também não foi assistida pela FUNAI, né? Ela foi aposentada como qualquer outra pessoa, né? Não foi como indígena, sabe? Então, em alguns momentos tu e a gente é pela nossa história, mas para a sociedade a gente não é por causa disso, né? E a questão dos autodeclarados eu vejo até como uma noção, né, da história, o pertencimento da própria história, mas que não tem mais esse elo, né, tão próximo, acredito, né, que não foi o caso da minha família, né, porque toda a minha família a gente sabe de cada geração quem era quem, né, e o que fazia, né, tanto que é bem perceptível na história da minha família as perdas, né, as doenças, né, como sarampo, como malária, né, que são males que afetam os nossos povos aí nos territórios, sabe? Então, até me gera até muitas vezes raiva, sabe, desses acontecimentos, dos colégios internos também, dos missionários, que a minha mãe, inclusive, foi aluna de internato, minha avó também. Minha avó ficou órfã, né, inclusive casou cedo, por causa que os meus bisavós tinham morrido de malária, sabe? Então, da nossa história, a gente conhece cada detalhe, né, desde os momentos tristes até os momentos alegres, né, para que a gente esteja aqui, sabe? Eu vejo que eu vejo enquanto autodeclarados, até mesmo enquanto povos, né? Quando a sociedade diz que a gente não existe mais, os povos estão aí enquanto a afirmação de que estão vivos, sabe? Então acho que depende muito de como esses contextos, né, estão, né, no momento. Raquel, queria te perguntar agora, até de certo modo dando sequência às questões que eu já tinha proposto, que é a situação presente, digamos assim, né? Porque você chegou aí no Rio Grande do Sul, mora em Porto Alegre, você fez teu mestrado e ao mesmo tempo você é uma artista indígena, então além da questão acadêmica, você tem outras atividades. Eu acho que também é uma coisa bacana você contar para a gente sobre os teus projetos, o que você tem feito, o que você anda fazendo, quais são o que está para aparecer, para surgir, o que é que já está pronto e que de repente é bom a gente comentar também. Enfim, esse panorama da tua atualidade. Assim, agora no momento eu não estou trabalhando diretamente com a pesquisa, né? Na verdade, estão tendo alguns frutos, né, dessa pesquisa, como publicação de artigos, né? Recentemente eu publiquei numa revista chamada Espaço Ameríndio, né, falando sobre Cuba e o Encantado, né? Inclusive está disponível o texto. Publiquei em outra revista também, que agora eu não lembro os detalhes, mas é acadêmico também. E eu venho trabalhando, né, em escola, né, trabalhando na Prefeitura de Porto Alegre, no momento não está tendo aula, e eu trabalhei, né, desde o ano passado com a formação étnico-racial de professores, né, professores e estudantes, né, junto com o Colégio de Aplicação da URGS, e também continuando trabalhando com a performance, né, eu trabalhei de modo, ano passado, através de vídeo performance, né, devido às apresentações não serem presenciais, porque normalmente as minhas apresentações são presenciais, são ativações na rua, né, eu gosto muito mais do teatro, né, enquanto apresentações na rua. E é porque assim, o meu jeito de apresentar
é um jeito assim que é mais com as feiras, principalmente de artesanato indígena, né? Normalmente com a presença de mulheres indígenas, né? Aqui no Rio Grande do Sul eu tenho trabalhado com as mulheres indígenas Guarani, né? Eu trabalho muito em parceria com outros grupos. Ano passado eu trabalhei junto com o Centro de Referência Indígena Afro, aqui em Porto Alegre, com as mulheres indígenas da aldeia de Camaquã. Então, normalmente eu me apresento assim, acontecem as feiras, a gente produz as feiras indígenas, acontecem, né, em lugares públicos e principalmente em lugares que são conhecidos, né, como espaços culturais de Porto Alegre, né, que também já aconteceu na Casa de Cultura Mário Quintana, também aconteceu no Vila Flores, que é outro espaço cultural da cidade, bem conhecido, né, e eu faço a apresentação da performance. Normalmente eu faço a apresentação da performance Tocar a Terra, que fala, né, dessa retomada, né, da nossa ancestralidade aos territórios da cidade, né, e as demarcações de terra. E a presença, né, e a invisibilização das mulheres indígenas. Ano passado, final do ano passado, eu consegui, né, retornar às atividades presenciais, né, com essa apresentação no Centro Cultural Vila Flores. Ano passado também eu tive uma residência artística, né, com a apresentação do resultado, né, dessa residência, né, e que se chamava Corpo, Casa, Cidade, e apresentei uma performance chamada Respira, né, que está disponível no YouTube também, né, da Casa de Cultura, Centro Cultural Vila Flores. Né? Então, agora para 2022 eu venho trabalhando mais em casa também, de forma remota, também com consultoria de projetos culturais, né? Para a educação étnico-racial, a partir da perspectiva dos povos indígenas, né? Consulta para roteiro de audiovisual também, e também eu estou tentando, né, aprendendo a ser roteirista, né, a convite, né, acharam que eu poderia ser roteirista, daí eu aceitei, né, esse convite para trabalhar com uma cantora chamada Dessa Ferreira, que é uma artista que se reconhece enquanto afro-indígena, né, e me convidou para esse projeto, né, com ela, né, então, até onde eu lembro é esse projeto que eu tenho, além de outras consultorias que eu presto, né, sobre literatura, né? Então, tem projetos que trabalham, né, com a literatura indígena e o pessoal normalmente me convida, né, para fazer a consultoria. Né? Então, são esses projetos que eu estou por enquanto. Bom, eu vou encerrar então a nossa conversa com uma última pergunta que tem muito a ver com o que Rosa nos disse no episódio que gravamos com ela sobre a ocupação de espaço pelos indígenas profissionais, que muitas vezes os produtores nos procuram só para encher o projeto, mas não para trabalhar efetivamente, né? E aí ela ainda faz uma crítica dizendo que tem muita gente, só se eles estão procurando no quintal deles, que não tem ninguém, né? Queria te ouvir, com uma formação tão grande, com uma experiência tão grande que você tem, esse território precisa ser ocupado, né? Isso. Inclusive, eu estou aprendendo ainda, sabe, trabalhar nessa parte da produção cultural, né? Porque tem várias burocracias que, infelizmente, nos impedem, né? Eu vejo que os nossos parentes têm muita, assim como eu, assim como a Naine também, essa parte, né, da produção cultural, né? O que eu vejo? Tem muita gente que tem muita experiência, né? Tem um portfólio também consistente, né, nessa área de projetos indígenas, né? Tanto sobre teatro, publicação de livros, mostra de cinema, sabe? Eu vejo aqui até, por exemplo, Porto Alegre, que a produção cultural trabalha de uma maneira diferente do que eu via em Manaus, né? Que em Manaus os parentes têm bastante já protagonismo, né? Já são conhecidos, né? Ocupam vários lugares, né? Inclusive o teatro, né? O teatro mais conhecido de lá é o Teatro Amazonas, e desde a década de 80 os parentes produzem, né? Lá. E o que eu vejo em Porto Alegre, tem vários coletivos não indígenas, né, que usam, né, tem isso, não tem curadoria indígena, não tem a participação de pessoas indígenas enquanto proponentes também, né, nesse meio.
né? E eu vejo que tem gente que tem a capacidade, porque a nossa própria ancestralidade, né, a nossa própria história nos torna mestres, né, nesses assuntos, né? Então, já é um grande portfólio, né? Então, eu vejo que há uma barreira que as próprias produtoras, os próprios coletivos que realizam esses trabalhos precisam, né, abrir espaço, né, para que os parentes possam trabalhar também. Bom, é isso. Vou te agradecer bastante, Raquel. Deixar aí para você fazer suas últimas falas, o que você quiser, quer convidar as pessoas para conhecer o seu trabalho. Flávio, obrigada. Quer falar também mais alguma coisa para a gente? Fiquem à vontade. Não, eu deixo também essas últimas palavras para a Raquel. Enfim, na verdade, ela já até respondeu bastante sobre essa questão do trabalho mais recente, né? Então, eu acho que está ok. E a gente talvez não tenha deixado muito claro o que a gente sempre fala nos outros episódios, nas outras entrevistas, de onde que as pessoas podem acessar, Naine, o podcast. Isso, no site, né, do evento, do TP Digital, também pelo Spotify, no nosso Parasqueué, e pelo YouTube. Obrigada, né, vocês que escutaram até aqui. Vou continuar, né, produzindo, né, não sei dizer ao certo o que eu vou continuar produzindo, mas espero que agora em 2022 eu também possa trabalhar em colaboração com outros artistas, né, eu esqueci até de mencionar que durante a residência artística que eu fiz no ano passado, até eu comecei a trabalhar com pintura também, né, que era algo que eu não fazia, né, eu tenho 2 irmãos que são das artes visuais, o Rafael e o Eric, mas nunca, né, tinha me desafiado a fazer esse tipo de arte também, né? Então, com a residência artística, né, eu tive esse tempo, né, para experimentar também, né, com o auxílio do meu companheiro, que é o Renato Alves, né, que também é um artista quilombola. E vou continuar, né, dependendo, né, também dos editais que forem surgindo, né, até ano passado a gente teve a Aldir Blanc, né, que proporcionou com que vários projetos, né, inclusive projetos específicos para a diversidade, né, que é colocado, que os povos indígenas são colocados muitas vezes, e que outros grupos também me convidaram, né, para trabalhar, né? E eu vejo que tiveram grupos, né, que realmente, né, fizeram jus ao edital e não nos colocaram como coadjuvantes ou só como incrementadores dos seus projetos, né? Então, eu vejo que tem grandes diferenças, né? Grupos que não se colocam num posicionamento paternalista, mas que realmente querem fazer troca de experiências, né? Troca de enquanto culturas, né? Na cidade, né? Principalmente aqui de Porto Alegre. Né? Então, eu vejo que eu vou continuar trabalhando nesse sentido, também com a formação, né? Principalmente. Eu sou oficineira, né? Então, principalmente com os parentes, existe uma oficina que eu chamo de Corpo Território, né? Que também trabalha com essa cartografia do Corpo Território. É isso. É isso, obrigado, gente. Um beijão para todo mundo, um abraço e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parasqueué, podcast para a vida.